Olá, sejam bem-vindos. Estamos estreando o programa A Ponte. Toda semana levaremos entrevistas especiais para você. Eu sou Cícero Filho e vou estar à frente desta bancada. Comigo também, de forma permanente, o jornalista político e editor-chefe do jornal Folha de Alagoas, João Mozinho. Teremos sempre convidados e entrevistados especiais. A nossa convidada de hoje é a cientista política, doutora em ciências políticas e professora da Universidade Federal de Alagoas, Luciana Santana. O nosso entrevistado de estreia é um dos quadros políticos mais importantes da história de Alagoas. Engenheiro, ex-vereador e ex-prefeito de Maceió, foi deputado estadual e federal. Governou Alagoas por 2 vezes. Atualmente é o vice-prefeito da nossa capital. Eu estou falando de Ronaldo Lessa. Ronaldo, seja bem-vindo à estreia do programa A Ponte. Quero dizer da honra de vocês iniciarem um programa, Cícero, Mozinho, e ter uma professora, doutora em ciências políticas, me convidar para essa estreia. Portanto, me sinto muito honrado. Nós que ficamos honrados, Ronaldo, e a gente quer iniciar perguntando a você, Ronaldo, que é um quadro político experiente. Qual o principal pilar, os principais pilares de uma gestão para dar certo? A primeira é empatia com o povo. Quer dizer, às vezes nem sempre a comunicação comigo gostava do meu relacionamento. É a franqueza. Por exemplo, uma administração teve um problema, é preciso que o gestor diga isso. Diga, porque todo mundo erra. Então, o gestor não é infalível. Então, a administração teve um problema, eu acho que a franqueza com a população é uma coisa fundamental, porque cria confiança, respeito, entendeu? Já fui a alguma inauguração, quando cheguei lá, quem botou defeito fui eu. Era uma obra, eu era engenheiro, se eu não conseguisse ver isso, como é que ia fazer? Entendeu? Eu me lembro que o João quase me mata de raiva, porque eu fui o primeiro a mostrar. A outra questão, eu acho que é o compromisso. Você precisa ser fiel com as coisas que você disse à população. Isso faz parte também. Por exemplo, eu sei que tem gente que não gosta, há uma rejeição, eu tenho. Hoje em dia falta esse tipo de compromisso por parte dos políticos, não? Falta. Eu acho que tem políticos que fazem esse compromisso e honram, tem outros que não honram, tem outros que começam a tergiversar quando chega no cargo, a sair pelo lado com outra, você entendeu? E não constrói a sua identidade. Que às vezes você pode até mudar um pouco, você pode ser menos radical, você entender, compreender, e muita gente, a gente só aprende quando está no cargo. Por exemplo, você tem eu tenho posições socialistas. Ainda acho que é a utopia do socialismo. Não acho que o capitalismo selvagem seja a solução para o mundo. Agora, você governa num país cuja legislação é totalmente capitalista, como é que você vai poder impor tudo? Primeiro, você não pode impor. O trabalho é sempre legislativo e executivo, né? Então você tem que ser. Segundo, a sociedade você também tem que ir dentro do que você colocou para a sociedade. Você não pode enganar. Por exemplo, quando ficaram com raiva de mim porque eu defendi o sem terra, ficava quem queria, porque eu nunca disse que era contra a reforma agrária, ao contrário. Entendeu? Tem uma parcela que é contra você e vai continuar contra se você não mudar. Mas aquela outra sabe que foi esse o discurso que você fez, etc. Então, eu acho que isso é muito importante. O resto são... Ao longo do tempo você foi mudando alguns conceitos, Ronaldo? Sim, nem sempre você consegue fazer aquilo, porque a legislação não lhe permite. Entendeu? E há também outras coisas que os órgãos das instituições no país, eles às vezes não respondem à sua fiel, como é que se diz, papel. Por exemplo, o Ministério Público, que é o defensor da lei, que é o defensor da sociedade, muitas vezes ele quer ser, como estão criticando às vezes o Judiciário, o Supremo, muitas vezes o próprio Ministério Público extrapola. Você está entendendo? E aí você tem, principalmente quando as cidades ainda são menores, a interferência ainda é maior. Claro que isso não é uma regra
a instituição, você vai ver profissionais que compreendem o papel do Ministério Público, a defesa da lei, a defesa da sociedade, que esse é que é o papel principal do Ministério Público, defender a sociedade e as leis. Agora, você vai dizer que não há uma relação abusiva de muitos segmentos do Ministério Público? Demais, sobretudo o federal. Muitas vezes ele não consegue, agentes do Ministério Público não conseguem compreender, ainda não interpretam aquilo que a Constituição de 88 colocou, entendeu? Como um avanço, e foi um avanço. Depois da ditadura, claro, essa Constituição foi um avanço enorme. Agora, aí você pergunta, nada, ele é contra isso, aquilo, tem que aperfeiçoar. A democracia é a saída. Agora, não você, o Supremo não presta, o Ministério Público aquilo, o Judiciário aquilo, o Executivo também, o Legislativo, quer dizer, política é ladrão. Pô, peraí, gente. Não há saída melhor do que a democracia. Ainda não, o mundo não apresentou nenhuma. Então, o que a gente tem que fazer é aperfeiçoá-la. Falando em relação à gestão pós-92, da sua avaliação, qual foi a gestão que deu mais certo da Cátia Borges, do Cícero Almeida, do Rui Palmeira, e traçar um paralelo dessas gestões com a atual gestão do prefeito JHC? Pergunta longa, né? Porque é para a Cátia. Ela fez 2 mandatos e foram 2 mandatos importantes. Porque o segundo mandato da Cátia, ela não teve a mesma impacto, não impactou tanto quanto o primeiro. Mas ela tinha o apoio da gente também. Quer dizer, o que foi o importante? Foi você, naquele instante, eu acho que estavam os 2 juntos, o governador e o prefeito. A continuação de um trabalho. De um trabalho. Então, a continuação é a compreensão de que a sociedade ela é maior que a gente, de que nossos partidos, e de nossas diferenças. Se a gente não enxergar isso, fica difícil. E eu estou dizendo isso porque eu fui prefeito com 2 governadores contrários, que eram o Geraldo Bulhões e o Suruagi. Quando comecei o governo, foi com o Fernando Henrique Cardoso, presidente, quer dizer, eu passei, por exemplo, quantos anos? 4 anos, 8 anos dos meus 12 como gestor, onde só tive 4 com o Lula, e que por acaso ainda foram atropelados, por questões de ser o primeiro do Lula. Sim. No segundo ele tinha muito mais segurança. Então eu vi o que é você ter esses obstáculos, entendeu? Mas enfim, na pergunta dele, o governo da Cátia foi muito bom. O Cícero teve avanços em determinadas áreas, mas retrocesso em outras. O Cícero destruiu Passa, o governo dele não respeitou valores sociais, quer dizer, teve falhas, defeitos, que eu acho mais graves. Entendeu? Agora, pode dizer, você eliminar tudo? Não, você vai encontrar pontos do Cícero que foram avenidas que eles abriram, o espaço que ele deu para melhorar a circulação, a mobilidade. Então, o Cícero teve essa visão e tinha um grupo em determinadas áreas dele que respondia a esse desafio. Uma equipe técnica. O do Rui, apesar dos avanços, eu acho que foi o governo mais conservador. Em que sentido? No sentido de não valorizar o funcionário, entendeu? Mas você fez parte desse governo? Fiz 2 anos no parte do governo e não saí de lá brigando, não. Como eu não briguei com o governador, não fui também secretário dele, mas quando eu vi que não era a prioridade dele, por exemplo, a agricultura familiar, eu entrego, vou para outro canto, doutor, boto o meu boné em outro lugar. Quer dizer, não precisa você guerrear. Inclusive, quando eu tive com ele, eu tive um período com o Rui e outro período com o Renan. Eu tentei algumas vezes fazer uma junção, como às vezes aqui... Posteriormente vai acontecer. Pois é, depois eles terminam juntos. Mas se durante o governo a gente tivesse diminuído as diferenças, eu vou dar um exemplo. Com o Teotônio, que no final o Cícero me apoiou o Teotônio. Se eles tivessem unido, o Reginaldo podia estar avançado. A briga deles não deu certo. A beira da lagoa, veja como eu deixei a beira da lagoa com a Cátia e veja como está a Lagunar. Eles destruíram Cícero e o Rui. Não deram. O Rui, no final, já deixou pelo menos alguma coisa engatilhada. Essas obras aí é que entra o Jota. O Jota é obstinado, determinado, vai lá, trouxe um monte de emenda, só a minha trouxe mais de 12 milhões de emenda que estava para ser perdida para fazer. As obras que eram para ser tocadas da beira da lagoa, ele está tocando a todo vapor. Quer dizer, então, isso ele tá cumprindo.
Mas pegando a deixa, Ronaldo, Diga. ainda da pergunta do João Mozinho, voltando aos 3 últimos prefeitos, você falou que a Cátia fez uma boa gestão, né, avançou. Então, a que você atribui a decadência política da Cátia? Quando o rompimento meu com o PSDB, ela optou ficar com o PSDB, que era o partido que não representava o povo. Sobretudo, ela veio do movimento sindical. Ali foi quando a Cátia começou a errar. A opção dela de ficar com o PSDB foi o erro da Cátia. Abraçou o governo Theo Vilela. Theo Vilela. E foi pior, ainda teve momentos que foi o vídeo, fazer crítica ao passado, que era um passado junto conosco. Foi equivocado. Agora a Cátia não é isso, ela está agora com a gente. Ela foi para o PSB, ela manteve-se no PSB, depois saiu, veio, está com a gente. Ela está fazendo um belo trabalho na Uncisal. Ela continuou de identidade, agora ela terá que reconquistar essa confiança de novo na população. Luciana, alguma observação, por favor? Muito. Obrigada, João. Eu acho que o que o Ronaldo coloca, eu acho que a gente deve interpretar como as características da política local, né? Que às vezes a gente tende a tentar reproduzir aquilo que está na esfera nacional para o âmbito local, e não é isso que acontece. Né, as divergências e os conflitos partidários, eles precisam encontrar uma reacomodação, né, e isso tudo pensando na população. Então, por isso a gente vê também governos tão plurais, assim, né, de espectros ideológicos tão distintos, governando, conformando outras forças políticas com o propósito que é realmente atender o cidadão, né? Então, a dinâmica local, ela é muito diferente. Então, não adianta a gente esperar que, por exemplo, um partido de esquerda não vá estar ali junto com mais à direita ou mais do centro. Né? Eu acho que isso tudo ele precisa estar no radar do eleitor. E aí, quando o Ronaldo coloca aqui, né, essas gestões, né, a dele, a da Cátia, do Rui, do Cícero, a gente vê que são perfis totalmente distintos ideologicamente, mas que em algum momento eles tiveram que conversar, né? Até para... E sobre isso, Luciana, você falou sobre perfis distintos, e é verdade, né? A Cátia mais ligada à esquerda, o Cícero Almeida mais ligado a grupos empresariais, o Rui um pouco mais à direita. Fazendo um paralelo, como você avaliaria agora a gestão JHC Ronaldo Lessa? Então, mais uma vez a gente vê uma composição, né, de espectros ideológicos distintos e até perfis e comportamentos, né, até se a gente olhar o perfil legislativo, né, do JHC anterior, né, do próprio Ronaldo, a gente vai ver que tem prioridades e pautas às vezes divergentes, mas conseguiram aí, no momento eleitoral, né, necessário, encontrar um denominador comum que pudesse levá-los aí, né, a seguir numa mesma direção e estar, né, ocupando ali a prefeitura. Então, acho que tem pontos importantes e contribuições, por quê? Né? Eu acho que, e quem ganha nisso é o eleitor, né? Na verdade a população, porque você vai ter ali um olhar, né, diferenciado, tanto pela própria experiência, mas também por pensar questões sociais de uma forma muito mais sensível, muito mais, né, atenta do que provavelmente, né, o JHC teria se ele fizesse uma composição muito mais coesa ideologicamente, né, ali mais de direita. Você acha que essa junção tem dado certo, Ronaldo? Tem dado. Eu acho que a gente acertou duas vezes. Veja bem, eu fui contrariado. No começo, imagina aí, candidato, o PSB e o PDT se unem nacionalmente e tira Recife e Maceió da jogada. Né? O deputado, inclusive, acho que vai até sair do partido, que não aceitou. Como é o nome dele? Meu Deus, que foi noivo da Fátima Bernardes. Bom, O Gadelha. Pois bem, ele era o candidato, ele não aceitou, aí ele fez a convenção, o Lupe interviu e tal. Pois bem, o daqui da gente, a gente recuou, achou que podia fazer, recuamos por uma questão estratégica, porque achamos que era um mal menor, mas eu acho que a gente acertou. Por quê? Era muito difícil se a gente tivesse separado e ganhar, porque não estava fácil. Você participou, você foi candidato e viu, como é que se diz, primeira força quando juntou o governador com o prefeito. No primeiro turno, eles foram o primeiro do primeiro turno. Quando eu falo também esse êxodo, na estratégia eleitoral foi extremamente acertada. Não foi?
Provavelmente, se a gente tivesse ali, né, uma fragmentação maior, Pois é. né, a gente teria um outro cenário. A gente provavelmente Eu teria... não estava... porque, repare, você não tinha o PCdoB, você não tinha o PSOL, você não tinha essa turma. Ia ser bastante- Então isso Aliados faz falta. históricos, E né? aliados históricos, faz falta. Entendeu? E você via o Davino crescendo num programa bem elaborado, etc, etc. E força. Ronaldo, por que não houve aliança das esquerdas aqui em Porque é Alagoas? difícil nessa hora. O PT, o PT teve candidato, né? O PCdoB e o PSOL. O PSOL foi o que mais acertou com a gente. O PCdoB tinha um projeto nacional que era o presidente do Maranhão ser candidato a presidente, governador do Maranhão ser candidato a presidente. Quer dizer, havia um projeto nacional do qual tinha que fazer. E o PT, eu acho que não faz. Não faz, como se diz, autocrítica. E fica, por exemplo, diz assim, como se fosse... o PT é muito bom para a gente apoiar ele. Agora, para ele vir apoiar... Seria um partido hegemônico, Ronaldo? Agora... Hein? Seria um partido hegemônico? Eu acho que é o comportamento, agora eu queria concordar com ela, depende muito do lugar, não é verdade? Uma realidade de Alagoas nem sempre ela é nacional, às vezes a gente erra quando generaliza, entendeu? Por exemplo, em Porto Alegre, o PT teve que ceder, né, a Manuela Dávila, por exemplo, que foi a candidata a prefeita lá, a candidata pelo PCdoB. Né? mas o PT ele nunca teve essa evidência tão expressiva em Alagoas, né? Com raros, né, exceções, por exemplo, a eleição da Luiz Helena, o Senado. O Senado foi a única mulher. Exatamente, mas a gente não tem, por exemplo, uma Historicamente, trajetória não tem, né? longeva, Tá certo, né, perfeito. de destaque, por exemplo, de estar efetivamente, né, na Disputando o governo, a prefeitura, disputando na ponta, Efetivamente, né? Então a gente não teve, né? Então eu acho que tem muito a ver com as características locais, né? E isso é muito comum. Quando a gente também vai para outros estados, a gente consegue perceber verdade. também. Agora, se isso hoje, por que teria dado certo? Porque eu acho que o Jota tá com alguns valores que a gente tinha e que colocou, como por exemplo, o respeito ao servidor, prioridade, o que ele está pagando do passado, o compromisso. Você está entendendo? Quer dizer, hoje eu vim de um programa que era Conta em Dia, ou seja, e também de apoio à mulher que sofreu violência, vítima de violência, que precisa de um lar, a prefeitura pagar o aluguel social dessa mulher, que às vezes não tem para onde ir, quer dizer, atender... Se submete à violência porque não tem, né? Não tem alternativa, então atender, né, rapaz, nessa hora a gente está vivendo um momento muito difícil da pandemia. A pandemia está melhorando, mas o custo de vida cresce, o gás de cozinha cresce, a energia... Combustível. Tudo, quer dizer, então, se você não tiver um olhar diferenciado aí, que eu quero dizer que era um lado, por exemplo, mais à esquerda nosso, com relação e não me pode colocar como radical de esquerda, até porque já não é mais essa crítica não tinha. Você acha então que o maior desafio de Maceió, da gestão JHC Ronaldo, é minimizar as desigualdades sociais? Nesse momento é fundamental, porque a fome aumentou muito, o povo desempregado, essa aqui é a realidade. A gente não pode perder isso de vista. Outra coisa, ele é muito focado. Quando ele viu que, por exemplo, porque o Jota é isso, aquilo outro, ele centrou fogo na questão da vacina. Vou mostrar que é a capital que mais vacina. Você está entendendo? Quer dizer, salvar vidas é importante. Isso coloca... É uma decisão. Era uma decisão da qual muita gente tinha dúvida que ele pudesse assumir daquela forma. E assumiu. Quer dizer, então, vamos dizer, as posições que o Jota toma, por exemplo, a questão da Ecovia Norte, que agora ele chamou Via... Né? Rota do Sol, Rota do Mar, uma coisa assim. Rota do Mar. Pois bem, mas veja só, quando o governo entra, senta e verifica que ali dá uma outra alternativa, o que pode trazer de conforto para aquele povo e de crescimento também naquela região, ele, sabe, dá uma pessoa que poderia ser a crítica até do PDT antes de fazer qualquer aliança com ele, era essa de achar que o Jota não tinha essa sensibilidade. E, no entanto, quando você senta e consegue mostrar a questão, você vê, e muita coisa não tem sentido, não é nem que a gente discuta e que encontre, e que tenha, por exemplo, sugerido. Vou dar um exemplo, esse próprio programa agora não passou por nós, porque eu não imaginava que houvesse cobertura para ele.
Quer dizer, eu nem tinha feito essa proposta, você está entendendo? Não posso dizer, não, o PDT, não posso tentar dizer isso. Quer dizer, foi sensibilidade dele e solução da equipe econômica. Ronaldo, eu vou fazer uma pergunta, peço que você responda somente após o intervalo, a gente vai para o nosso primeiro intervalo. Você falou dos acertos da gestão até agora, que essa combinação deu certo, mas eu queria também que você falasse de algo que já poderia ter sido melhorado na sua visão. A gente vai para o intervalo e volta daqui a pouquinho. Água mineral Verdes Mares, mais uma empresa do grupo do empresário Rafael Tenório. A água é, depois do oxigênio, a primeira maior necessidade para a vida. Ela não só hidrata, mas também baixa a pressão arterial nos hipertensos. Então, cuide da sua vida bebendo água mineral Verdes Mares, a água de melhor qualidade. Lembre-se, todo caminho pode levar à venda, mas só a água mineral Verdes Mares leva saúde até você. Tem coisa na vida que a gente nunca esquece, como aquele café quentinho pela manhã, o abraço apertado daquele velho amigo, o cuscuz maravilhoso que a gente sempre quer mais, aquele bolo quentinho e delicioso para comemorar a formatura da sua filha. É difícil esquecer desses bons momentos. Mais difícil ainda é esquecer os sabores que marcaram esses bons momentos. Coringa, forte como o povo nordestino. Somos mais de 3 milhões de alagoanos pensando e construindo opiniões com base nas informações que não param de chegar. Hoje são bilhões de mensagens e notícias que nem sempre trazem a verdade. A Folha de Alagoas traz jornalismo de verdade, tem compromisso com a apuração dos fatos e lançou novas ferramentas. Além do portal folhadealagoas.com.br e do semanário impresso, agora você também conta com a versão digital do jornal e tem tudo disponível através de um app. Baixe o app Folha de Alagoas na Play Store e tenha segurança dos fatos. Em tempos de fake, valorize a verdade. Assine Folha de Alagoas. Estamos de volta com o programa A Ponte. Eu sou Cícero Filho e tenho aqui na bancada o jornalista político e editor-chefe do jornal Folha de Alagoas, João Muzinho, a cientista política e professora da Universidade Federal de Alagoas, Luciana Santana, e o nosso entrevistado de hoje é Ronaldo Lessa, atual vice-prefeito da nossa capital. Ronaldo, antes do intervalo, deixamos uma pergunta no ar. Você falou das qualidades, né, da atual gestão, as coisas que têm sido feitas, e eu perguntei se você hoje fosse apontar algo que ainda já poderia ter sido melhorado, precisa ser melhorado, o que é que você diria? Olha, tem coisa, você medir se poderia estar ou não num clima desse, às vezes você tinha que fazer a opção, porque não tem recurso para tudo. Eu acho que até algumas respostas têm sido mais fortes. Por exemplo, será que ele imaginava que teria que fazer esse auxílio de, como é? Auxílio emergencial. Emergencial de pagar luz, água, gás, entendeu? E moradia. Quer dizer, então, em função disso, algumas coisas eu acho que precisa ser melhorada. Hoje, a saúde, por exemplo. Entendeu? Eu acho que a saúde, a atenção básica da saúde, é preciso um esforço redobrado. Nós não temos quadros para isso. Ao longo desses anos não se faz os concursos, por exemplo, para médicos, enfermeiros e técnicos. Então, essa resposta está sendo mais lenta. Eu já cheguei em postos que não tinha profissional. E ele não vai dar tempo dele fazer concurso. Talvez ele terá que ter uma medida de fazer por 6 meses ou um ano um contrato para esses profissionais, entendeu? Que é uma coisa grave. A outra também na área técnica, entendeu? A organização da prefeitura, esse ele já se convenceu, vai ter que criar uma comissão para reorganizar.
Se juntou 4 secretarias numa só. A SEDET hoje é difícil. O Pedro próprio, conversando com ele, com o secretário, disse a dificuldade que é dar a resposta. Porque ele dá o alvará de obra, ele faz a questão ambiental, né? Ele faz o planejamento. Quer dizer, repare só, destruir ao longo desses anos a Secretaria do Planejamento, que há 30 anos atrás, quando eu era prefeito... Ronaldo, a questão do trânsito, você é engenheiro, conhece bem, a questão do trânsito é algo também que precisa ser bastante melhorado, né? Precisa. Há uma coisa... Mas eu fui olhar ontem a questão que está reclamando muito ali no binário. Veja só, o binário talvez não tenha outra solução. Agora, o problema é que a obra está sendo feita paralela. Até um pedaço da obra está feito, outra não está. Então, isso também está complicando. Não dá para poder medir agora. É preciso, talvez concluir para poder medir. É outro problema que eu também acho que é preciso solução. A questão do trânsito. Luciana. Não, concordo que eu acho que em relação a alguns problemas aí, né, da mobilidade, né, o prefeito precisa, né, pensar estratégias aí, né, algumas já estão ocorrendo, né, como o próprio binário, mas precisa pensar um pouquinho a médio prazo o que pode ser modificado. Mas eu teria uma pergunta, e aí até fugindo um pouquinho de Maceió, né, e pensando um pouco da própria experiência do Ronaldo, né, como governador e todos os cargos políticos que ele ocupou na sua trajetória política. E algo, né, eu por não ser alagoana, né, sou mineira, mas, né, sou mineira, estou aqui há 10 anos já, mas sempre me instigou muito de tentar entender por que a gente tem tantos atores políticos importantes dentro de Alagoas, né, ocupando inclusive cargos estratégicos nacionalmente, mas como que isso não conseguiu retornar em melhorias na qualidade, né, na redução de desigualdades, na qualidade de vida do alagoano como um todo, né? Queria tentar, assim, o que será que está por trás disso? Eu acho que seria bom, e até porque, né, estando hoje novamente na prefeitura, Maceió não pode estar de fora dessa discussão, né? Onde a gente tem ainda uma concentração muito grande de desigualdades, né, das mais diversas possíveis. Então, o que pode ser pensado, né, em termos de estratégias, de políticas, para a gente tentar melhorar a qualidade realmente de vida do alagoano? Na verdade, você já teve presidente do Senado várias vezes, tem agora presidente da Câmara, já teve também um áudio que foi, e vários ministérios, senadora, presidente da República. O presidente, sobretudo os dois primeiros, né? O Collor... Mas foi o presidente da República, também teve, quer dizer, um estado pequeno... Você acha que não devia contar, não? Não entrar na estatística, não? Não, porque eu considero que deve, porque eu ia dizer assim, mas o Collor não concluiu, mas depois isso não quer dizer nada, foi presidente, foi, entendeu? Não retira, então eu retiro a observação que ia fazer, vocês notaram. Mas não tem que... Foi, sem dúvida, pessoas que saíram daqui e fizeram. Eu já disse que eu ia... a gente aprende muita coisa, mas ainda não tem resposta para tudo, né? Nós temos fenômenos. Por exemplo, a nossa densidade demográfica só perde para Rio e São Paulo. Nós somos a terceira do país. O dobro da média do Nordeste. Então, aqui é uma concentração brutal. Aqui... uma elite conservadora que só Deus sabe. É a verdade. Nosso Estado é um Estado conservador. Quem viveu 10 anos, você não conseguiu viver nas mudanças que a gente tentou fazer aqui, os enfrentamentos. Mas conheço, quem acompanha. Então, quer dizer, não foi fácil a mudança de certos valores e conceitos. Isso inclui o enfrentamento ao judiciário, Ronaldo? E também, porque o judiciário é um outro corpo faz parte, a elite está lá enraizada. Hoje você pode dizer que é a mesma coisa de 20 anos atrás, não é. Está avançando, os conceitos estão modificando, os concursos hoje do judiciário não são como antigamente. Na verdade, há, portanto, uma universalização, um respeito maior, entendeu? Então, há um grande avanço em todos os segmentos, eu acho que tem. Mas nós sabemos o quanto foi atrasado e quanto foi difícil. Os coronéis daqui,
como era o pistoleiro. A gente quando era retratado no cinema nacional, ou era na faca ou no pistoleiro. Essa era né, a caricatura que tinham de Alagoas. Então não era de um lugar do progresso que nosso hino fala. Isso, na verdade, existe. Agora, da mesma maneira que tem todas essas dificuldades, todas essas pressões, né, e esse sentido ruim, a gente teve, por exemplo, repare que nós tivemos aqui o maior quilombo das Américas. Quer dizer, o centro da resistência, né, foi aqui. Né? Então, nós temos coisas assim, dessa natureza. E por que tanta gente vem morar aqui? Por que o povo não vai embora? Porque a gente é o dobro da média do Nordeste. Quer dizer, há algo que também, eu acho que é o ecossistema. Você está entendendo? Quer dizer, eu como não sou antropólogo, não consigo dar resposta a muita coisa. Agora, a vivência com o povo é que me dá direito de dizer algumas coisas. E da política, por que não você pega a pergunta ela é assim, por que não se traduz em mudanças significativas, né? Primeiro, o que a gente viveu muito tempo também, que as pessoas faziam da seca a indústria, da seca e do conservadorismo. Entendeu? Usava a pobreza, o analfabetismo. Quer dizer, quanto mais ignorantes, quanto menos aprender, melhor para eles. O enfrentamento da gente, eu fiz quase que mais de 2 anos com o colete, dizendo que eu tinha que acabar com a mortalidade infantil, que era 68, quando a média do Nordeste era 30 e poucos. Foi uma resistência, e vou dizer mais, sem dinheiro. Como o governo não tinha dinheiro naquela época, eu peguei o governo acabado. Mas a sociedade como tudo, aí os setores empresariais, todo mundo ajudou. As igrejas foram fundamentais, não era a igreja A, B ou C, nessa transformação, e a gente conseguiu isso. Quer dizer, foram lutas enormes, mas não conseguimos, mas avançamos em muitas coisas, entendeu? Eu acho que essa guerra, né, e muitas vezes os nossos lideranças não representam aquilo, avanço e o respeito à sociedade, tudo que a gente precisa. Vamos em um. Ronaldo, voltando à questão da mobilidade, mas extrapola a questão da mobilidade, hoje é um caos humano, é um caos social aqui em Maceió, a questão da Braskem. Qual tem sido o papel da Prefeitura de Maceió em relação à problemática causada pela empresa? Olha, eu fui lá ver, fui mais de uma vez ver. Primeiro porque um dia o prefeito viajou, primeira vez que ele me dá o cargo, aí desabou logo 2 casas no mesmo dia. Aí lá estou eu, tive que correr para ver lá. Graças a Deus não tinha ninguém morando, já era casa. Enfim, não teve nenhum problema, desocupada, mas a prefeitura está, a nosso compromisso, e eu acho, ele criou um gabinete só para isso, é para dar apoio no sentido jurídico e político de proteção às pessoas e também às empresas. Porque não é a perda não é aquela material, você chega ali, mede aquilo não. E as consequências disso? E vamos chamar de um lucro cessante que aquelas pessoas tinham. Por exemplo, quem vivia, entendeu, de toda uma referência ali que perde a hora para dentro. Então eu acho que a prefeitura, eu não sei, não poderia medir se a gente está conseguindo fazer tudo o que era possível. Né? Eu acho, o foco é esse, tem uma equipe grande lá, fui outras vezes lá, e a concentração tem que ser essa. É a proteção da população no sentido, hoje, desse deslocamento, que é um outro problema, porque você cria, inclusive, o aumento dos valores dos imobiliários de outra região, e quando você desvaloriza essa parte, né, nós estamos rezando para que dê certo o que eles estão fazendo, que eles estão tirando areia e estão tentando preencher com isso, e eu espero que a gente não tenha esse desastre, né, acompanhando o deslocamento. Esse é que é o papel da prefeitura. Eu espero que ele cumpra isso na sua essência, que é proteger a população, sobretudo. Com a responsabilidade não é nem do Estado, é do governo federal. O subsolo é do governo federal, que ainda não tomou a atitude mais correta. E a minha crítica aos governantes locais foi não compreender isso e não fazer a pressão no governo federal. Você não tira petróleo em canto nenhum, não é aqui nos Estados Unidos, em outro país que o subsolo é seu.
Aqui tudo, aqui para fazer essa algema, para extrair qualquer coisa, em Craíbas, o minério que a gente está tirando lá, cobre, isso, aquilo, tudo isso é o governo federal. Quando é que agora, quando acontece o acidente, aí eu não estou dizendo que ele tirou o corpo totalmente, mas não está tendo a cobertura e a responsabilidade que deveria. Fala-se de uma indenização bilionária da Braskem para a capital alagoana, para Marcel. Em que pé está essa situação? Isso eu não saberia dizer. E eu acho que não, eu acho que a gente devia cobrar muita coisa. Por exemplo, vou dar um exemplo. O dano é imensurável. Aonde eu estou falando, por exemplo, acima, que é uma coisa mais perto, porque o PDT está lá. A gente é obrigado a fazer tudo iluminado por causa da segurança de tudo. E quem paga? Se acima é paga por uma taxa de população que não existe mais lá. Tem que ser para quem é que vai pagar a indenização? Entendeu? Então tem coisas que realmente, com todo respeito, não é querendo agora querer tirar vamos dizer, todo o dinheiro. Não acredito que a prefeitura esteja fazendo isso. Agora a prefeitura tem e a obrigação de ter o seu corpo técnico, defender com unhas e dentes. Porque está defendendo, não é a prefeitura, está defendendo a sociedade. Isso aí tem que ser investimento para a sociedade. Qualquer recurso que tem que tirar. Agora, esse valor, não tenho a menor ideia, nunca participei de nenhuma reunião, nunca fui chamado para nenhuma reunião que pudesse discutir sobre isso. Ronaldo, você falou que falta pressão dos governantes. JHC tem feito essa pressão ao governo federal? Olha, o JHC tem tido sucesso com o governo federal, diferentemente do que podia se imaginar, porque ele o PSB, inclusive, não vai votar no governo federal, né? No Bolsonaro e tal. Agora, ele então, pois é, mas ele tem, quando ele não vai, manda as pessoas para focar nesse aspecto que eu estou lhe dizendo. Quer dizer, de que nós não podemos, quer dizer, o dever da prefeitura é proteger o capital humano e material dessas pessoas. Agora, isso não começou agora. Repare bem, nossa administração chega na hora que já estava decidido, inclusive com o parecer do Ministério Público, que eu critico desde aquele processo anterior. Repare bem, isso não vem de agora. A gente já pegou, como diz o outro, quase que está estabelecido isso, aquilo e aquilo outro. Quer dizer, agora é só você ir mais ou menos na pressão. E o presidente da Câmara, ele tem contribuído também para tentar minimizar ou colocar também essa responsabilidade no colo do governo federal? Olha, eu fico às vezes com receio de difícil, avançar. Né? Porque o presidente da Câmara tem tido uma atuação extremamente favorável ao presidente. Né? Eu não poderia dar um exemplo... O papel de fiscalizador é importante, né? A gente não pode... Mas o que parece não tem feito. Mas não é o caso. Eu acho que não é o caso. Quer dizer, o pessoal às vezes acha que vai ser a solução trazendo dinheiro para a Lagoa, fazendo isso, fazendo aquilo outro, você está entendendo? Quer dizer, e de outras formas tentando compensar. Eu acho que é essa a sua crítica, isso que eu também faço. Eu só não quero fazer avaliação, porque como você não está no comando, a caneta não é minha, não estou lá, nessa reunião eu não vou, eu não participo. Eu posso dizer uma coisa aqui, que aí o prefeito diz, você não foi naquele dia porque você não era o prefeito. Eu sou como, o que é o que vice é uma reserva para você atuar. Eu até estou agora da prefeitura porque ele me chamou e algumas atividades que ele me dá e alguma coisa que me dá. Por exemplo, eu não tenho a informação de todas as coisas. Perfeito. Ronaldo, saindo um pouco da caixinha, naturalmente o telespectador, uma figura pública conhecida como você, ele quer saber também de outras coisas, né? A gente naturalmente fala mais sobre política, sobre todas essas questões. Você foi um cara que viveu e vivenciou muitas coisas, conheceu muitos lugares, mas eu gostaria de saber, além da política, claro, o que é que você tem feito hoje em dia? Tem ido ao cinema, tem assistido séries, enfim, escutado música, o que é que o Ronaldo Lessa tem feito? Depois da pandemia, o que eu fiquei vendo série, Netflix, virei e futebol. Está maratonando na Netflix? Agora está diminuindo por causa da minha agenda, que é muito grande, mas, por exemplo, quando chegou a pandemia, eu tive que aprender live. Não sabia o que era isso, aquele negócio. Eu tive um político antigo, de uma hora para outra, a novidade. Hoje, os instrumentos com os quais se trabalha é completamente diferente. Você se reinventou, Ronaldo? Reinventei. Tive que pegar um quarto para fazer uma decoração, para preparar uma pessoa lá para poder fazer live. Tive que reinventar. Falando nas séries, qual foi a que você assistiu assim, ultimamente, que você gostou? Tem alguma dica? São tantas, né? São tantas, eu diria.
Porque tem séries que lhe impressionam por um lado e por outro. Por exemplo, Cães de Berlim. Porque é uma coisa que você imagina que a gente tem aqui, que outros países mais desenvolvidos não têm. E, no entanto, tem. Né? Que trata da questão da imigração, do preconceito, etc, etc. E música, Ronaldo? O que é que você tem ouvido? Aí eu tenho ouvido menos música, mas eu assisti... Quais são suas referências musicais? Às vezes eu pego... vou dar um exemplo. Eu, como hoje em dia, ainda na prática, eu divido o Jurandir a presidência do partido, então às vezes é muito estressante, porque as pessoas cobram de mim, às vezes, o que eu não posso dar. Eu, como vice, estou com o gabinete ao lado do prefeito. Isso é uma loucura de cobrança e eu não tenho... Você sabe, como do Giovanni, sabe lá o que é estar em frente, com sede, em frente ao mar? Né? Não pode beber daquela água. Então, a minha vida está tão estressante que, às vezes, eu chego à noite e eu procuro coisas agradáveis para ver. Vai que cola, eu gosto. Tá amando, Ronaldo? Sem que a gente não amar, acabou. Eu acho que nós somos movidos pelo amor. É isso. Fala, João. Futuro político, né, Cícero? Futuro político, Ronaldo. 2022. Eu espero a JHC se lançar o governo, para definir se fica na prefeitura, se lançar o Senado, vai para o governo. O que é Ronaldo 2022? Em relação a isso, João, Ronaldo, a gente tem a possibilidade de viver um ano bem atípico, né, político o ano que vem, não é, Luciana? Porque o governador pode sair, deixar o governo e ser candidato ao Senado, e se for, é um fortíssimo candidato, né? Hoje seria favorito, inclusive. O prefeito JHC também pode deixar a prefeitura e se lançar uma candidatura ao governo do Estado. Também é um fortíssimo candidato e também é favorito. Como é que você vê esse cenário e o que o Ronaldo pensa para 2022? Eu fico satisfeito, porque eu só ganho eleição quando não sou favorito. Então, toda vez que eu saio favorito, eu perdi. Olha, veja, não, eu acho que a minha posição aqui é de, primeiro, no acordo nacional, tentar tirar do PSB, no mínimo, a gente ter um deputado federal. Foi o acordo. A gente não exigiu espaço para ter majoritário. Mas como a gente pretende ter o candidato, o Ciro, manter a candidatura dele, a gente ir para o enfrentamento, o que é que a gente pode ser que precise? E por acaso, nós estamos, Luciana, nós estamos vivendo um momento para a gente que você tem que esperar. Sim, porque, exatamente. Repare, o primeiro da pesquisa é o Jota, o segundo é o Rodrigo. Todos dois da nossa frente, do meu grupo. Quer dizer, então, eles são a preferência deles. Agora eu tenho que esperar. Se eles um dos dois for candidato ao governo, o que eu tenho que fazer? Vai decidir. Se for o Jota, você não tem mais o que decidir, eu assumo a prefeitura. Se vai ser o Rodrigo, eu posso ser o candidato ao Senado nessa composição. Está chegando o nosso horário, Ronaldo. Quero desde já agradecer aqui a sua participação na estreia do programa Ponte, agradecer também a participação da cientista política Luciana Santos, doutora em Ciências Políticas, professora da Universidade Federal de Alagoas, o jornalista político João Muzinho, editor-chefe do jornal Folha de Alagoas, que vai estar aqui nessa bancada permanente. Mas eu queria encerrar perguntando a você o seguinte, Ronaldo, sobre 2022, um eventual segundo turno entre Bolsonaro e Lula, perguntar não ofende, quem você apoia? Esse jeito não tem jeito, né? Eu não voto no Bolsonaro. Não voto, com todo respeito. Dos bolsonaristas, que eu não rotulo todos de fascista, não são, eu conheço muito que não são, mas eu não voto no Bolsonaro. Eu conheço e acho que o papel que ele tem feito de desamor e de destruição nesse país, eu não voto nele. Eu voto em qualquer um, se for o Dória, eu prefiro o Ciro. E eu rezo e vou trabalhar para a gente crescer. Se for o Moro. E a gente, mesmo assim, ainda aposto no Moro. Porque o Bolsonaro, ele já mostrou. Então eu só erro se eu quiser. Entendeu? O Moro, pelo menos, ele não foi presidente ainda. Agora, claro que ele foi cúmplice desse processo. E eu aposto no Moro, ele desidratando o Bolsonaro. Essa candidatura do Dória desidratando do Bolsonaro. A gente tem que apostar, na minha avaliação, era Ciro e Lula. Aí sim
era a campanha. A gente esses nomes que têm vindo como que seriam alternativos, por exemplo, o Eduardo, que não foi ele, que foi o Dória, eu gostei. Porque eu acho que ele entra mais do que o Eduardo. O Eduardo era mais amplo. O Eduardo tocava mais na rede da esquerda. Eu prefiro esse enfrentamento, na minha avaliação. Ok, Ronaldo? Ela concorda um pouco, porque eu senti aí... Não, com certeza. Na verdade, eu acho que esse cenário entre Bolsonaro e Moro é o mais improvável. Né? Claro, também acho. Disputam o mesmo eleitorado. Ele disputam o mesmo eleitorado, isso aí é nicho. É isso, estamos chegando ao final da primeira edição do programa Ponte. Estreamos com o Ronaldo Lessa. Quero aqui agradecer a sua audiência, agradecer a todos que estão aqui participando. Ronaldo, mais uma vez, muito obrigado, cara. Eu quero agradecer a Band e a vocês, todos os três. Foi muito legal esse papo contigo. Foi, e a honra de eu estar aqui na estreia desse programa. Eu dedico isso ao povo de Alagoas. Valeu, Ronaldo. Obrigado a você e até semana que vem.